Olá, minhas girafinhas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E na aula de hoje nós iremos falar sobre os ácidos nucleicos. Nós veremos os tipos e a composição. Eu sou a Tayane Amorim e eu faço Ciências Biológicas. Então, o que nós iremos ver nesse vídeo? Nós iremos entender um pouquinho o que são os ácidos nucleicos, quais são as suas estruturas, os tipos, e nós iremos entender um pouco sobre DNA e RNA. Então, primeiramente, os ácidos nucleicos, eles são macromoléculas que são constituídas por nucleotídeos. E eles formam basicamente os componentes das células, o DNA e o RNA. E eles recebem essa denominação devido a um fator que é possuírem um caráter ácido. E eles podem ser encontrados no núcleo da célula. Então, eles são essenciais para todas as células, pois é assim, a partir do DNA e do RNA, que são sintetizadas as proteínas e as células elas conseguem se multiplicar e ainda conseguem transmitir as características hereditárias. E além disso também, os nucleotídeos eles são importantes para diversos processos, como a síntese de lipídios, carboidratos e também a regulação do nosso metabolismo, inibindo ou ativando algumas enzimas. Então, a sua estrutura. Ele é constituído principalmente por nucleotídeos, onde os ácidos nucleicos eles apresentam três componentes básicos, que é o fosfato, a pentose e uma base nitrogenada. Então, aqui está um formato de como é constituído os ácidos nucleicos. Então, os ácidos nucleicos, eles se unem através de ligações chamadas de fosfodiéster, entre um grupo açúcar e um grupo fosfato. E a pentose, ele é um açúcar com 5 carbonos. A do DNA é chamada de desoxirribose, enquanto a do RNA é a chamada ribose. Quando existe apenas uma base nitrogenada ligada a um carboidrato do grupo das pentoses, chama-se de nucleosídeo. E graças à adição de um grupo fosfato aos nucleosídeos, as moléculas elas passam a ter cargas negativas e se tornam assim os nucleotídeos, apresentando o caráter ácido. Nós temos então também as bases nitrogenadas, que são estruturas cíclicas e existem dois tipos, as púricas e as pirimídicas. A adenina e a guanina, elas são chamadas de purina. E a citosina, a timina e a uracila, elas são chamadas de pirimidinas, as pirimídicas. Então, nós temos dois tipos. Nós temos o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, que tem esse formato de dupla hélice, e nós temos o RNA, que é o ácido ribonucleico, que apresenta apenas uma hélice. Então, vamos conhecer um pouquinho do nosso DNA. Então, ele se encontra duas cadeias polinucleotídeas muito longas e são enroladas uma sobre a outra. Essas cadeias elas se unem através de pontes de hidrogênio e entre pares de bases que são específicas, onde a adenina se junta à timina por duas pontes de hidrogênio e a citosina se une à guanina por 3 pontes de hidrogênio. E nós temos também o nosso RNA, que são formados em sua maioria por uma cadeia única que se enrola entre si pelo mesmo emparelhamento das bases complementares. Essas cadeias se unem através de pontes de hidrogênio entre pares de bases específicas. Então, a adenina une-se à uracila por 2 pontes de hidrogênio. E a citosina se une à guanina por 3 pontos de hidrogênio. E essa foi a nossa aula de hoje sobre os ácidos nucleicos e os seus tipos e a sua composição. Obrigada pela presença de todos e até a próxima!